Você sabe que o nosso guru, né? Os nossos gurus. Guru é o mestre espiritual. Aqui no Ocidente o pessoal fala guru, né? Guru. Mas a pronúncia é guru. Guru, né? E vem de Gurudeva, né? Então, os nossos gurus, eles falam que para você estar aqui hoje, você ter procurado no Google, você tem interesse e tal, você já teve algum contato com essa filosofia anteriormente. Anteriormente, que eu digo, nas vidas anteriores. E não só contato com essa filosofia, você fez algum serviço a Deus. Quando eu falo você, é a alma. Você é a alma, porque nós não somos o corpo, nós somos a alma. E a alma, vida após vida, ela troca de corpo. Como a gente troca de roupa todo dia, ou cada 2 dias, enfim, né? A alma troca de corpo. O corpo não tem mais, ele não dá mais para usar, é um veículo. O corpo é um veículo para a alma. Para a alma vir para o mundo material, ela tem que ter um corpo. Né? Para vir aqui agora, para a gente estar aqui agora, a gente tem que ter um corpo. Então, toda alma está em algum corpo. O átomo tem alma, pra você ter uma ideia. Quantos bilhões e bilhões, você que gosta de matemática, né? Bilhões e bilhões em 1 milímetro cúbico de pano, tem bilhões de almas, porque cada átomo tem uma alma. Na verdade, não é que cada átomo tem uma alma. A alma está na forma de átomo também. Né? E dentro, por exemplo, do nosso corpo existe um número infinito de almas. E nós somos uma alma. E o planeta Terra é uma alma. Dentro dele tem um número quase infinito de almas, entendeu? Então, por exemplo, dentro de um corpo que tem alma que rege aquele corpo, tem infinitas almas. Não sei se deu para compreender. Né? Então, por exemplo, se numa molécula de água tem vários átomos, né? E cada átomo tem uma alma, você imagina quantos átomos e quantas almas tem dentro desse copo de água. Né? Então, nós somos a alma, nós somos o corpo. Então, você já teve algum contato, de alguma forma foi servir Deus. Ou a gente era um grão de arroz que foi oferecido para Deus, ou a gente era uma flor que foi feita uma guirlanda nessa coroa de flores para se oferecer para Deus, ou para um devoto puro de Deus, porque eles vieram do mundo transcendental, como Jesus Cristo. Ontem foi o aparecimento de Jesus Cristo, né? Então, eles vieram do mundo transcendental para nos ajudar. Deus falou, vai ajudar eles lá, vai ensinar como é que eles vêm para mim. A gente tem que poder ter um professor. Você, quando você era bem garotinho, você aprendeu 1 mais 1 com quem? Com o professor, com a tua mãe, enfim, mas alguém ensinou. Né? Então, tem que ter alguém ensinando. E eles têm a verdade. Eles não é que eles leram uma escritura como nós. Eles vêm já com a verdade. Eles são devotos puros de Deus. Eles vieram do mundo transcendental, ficaram durante um período, os 3 já abandonaram o corpo, né? Eles ficaram durante um período aqui conosco na Terra, nos ensinando, e voltaram para Deus. Então a gente tem que ter um professor, sim. Deus teve um professor, Krishna teve um guru. Por que Deus precisa ter alguém ensinando ele, se ele ensina tudo para todo mundo? Mas ele deu o exemplo. Todo mundo tem que ter um guru, todo mundo tem que ter um mestre espiritual. Nós chamamos de guru. Né? Mas é um mestre genuíno. Ele não quer teu dinheiro, ele não quer nada de você material. Ele veio aqui só para te dar a informação correta. Ao contrário do que está acontecendo hoje. No mundo, né? No mundo. Então, toda vez que a religião está sendo deturpada, a religião está sendo modificada, Deus aparece na Terra. Então, Krishna, Deus já veio infinitas vezes na Terra. Então, Krishna veio há 5.500 anos atrás. Mahaprabhu, que está no altar com a mão levantada, é a última reencarnação de Deus na Terra. 536 anos atrás, ele veio para a Terra. Para quê? Para nos ensinar. Ele que falou, cante o Mahamantra Hare Krishna. É o melhor mantra que existe para a era que vivemos hoje. São 4 eras. Cada era tem uma prática devocional. Há bilhões de anos atrás, Satyuga, era feita a meditação no vazio. Era a prática para se conectar com Deus. Aí passou para Treta Yuga, outra era. Era sacrifício de animais, sim. Se matava animais, cavalos e tudo, para fazer o sacrifício do animal para servir Deus. Mas isso não é agora. Isso é
milhares, milhões de anos atrás. Depois, na era de Krishna, era adoração à deidade, algo muito sofisticado, com muitos mantras e mantras, muita regra e regulamento. E agora em Kali Yuga, que é a era que vivemos agora, não sei se você já ouviu falar em Kali Yuga, né? Nós estamos na era de Kali Yuga, a era do ferro, a era da desavença. Né? Então, nessa era, o próprio Deus veio e falou, cante esse mantra, cante o Mahamantra Hare Krishna, ele vai te conectar com Deus. Ele limpa a alma. E não só cante Mahamantra Hare Krishna, mas sirva a Deus da forma correta. E qual a forma correta de servir Deus? O que eles falam. O que o próprio Deus falou. O que Deus mais gosta que nós façamos? Falar sobre Ele. É o que está sendo feito agora. E qual a segunda coisa que Ele mais gosta que nós façamos? Escutar falar sobre Ele. É o que você está fazendo agora. Então Ele está feliz. E onde está Deus? Além de Ele estar no altar, mas mesmo que não tivesse um altar, você estivesse na tua casa, ou no teu trabalho, ou no ônibus, ou no Uber, sei lá, em qualquer lugar, o que Deus mais gosta e onde Ele está? Ele está onde estão falando sobre Ele. O católico fala isso, né? O cristão, onde tiver duas ou mais pessoas falando de mim, eu estarei presente, né? Isso é real. Isso é real. Então, ele está aqui agora. Além de estar no altar, se não tivesse o altar, ele estaria aqui, porque nós estamos falando dele. Estou falando como ele vive. As nossas escrituras são as mais antigas do mundo, tem 5.500 anos. São os Vedas. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Então, 5.000... Mas não é que a nossa religião, a nossa filosofia é atemporal. Ela sempre existiu. O cristianismo, depois de Cristo. O budismo, depois do Senhor Buda. O islamismo, depois acho que de Maomé, né? Que deu toda a filosofia para eles. E assim por diante. O judeu tem lá, não lembro quem é, que deu... Que Moisés, fez, né? Moisés. Que fez o Antigo Testamento. Então, cada um... Mas a nossa filosofia, a nossa religião, nunca foi criada. Porque Deus, quando Ele criou o mundo, na verdade não foi Deus, Krishna que criou, foi o Senhor Brahma. Não sei se você já ouviu falar isso também. O Senhor Brahma é um semideus, como aquela semideusa que você falou da matemática, né? Então é um semideus. Ele criou o mundo material e Krishna falou, o primeiro ser do mundo material foi o Senhor Brahma. Ele saiu do umbigo do Senhor Vishnu. E Deus falou tudo para ele. Toda a filosofia falou para ele. O Senhor Brahma falou para Narada Muni, que era o seu discípulo. Narada Muni falou para Vyasadeva, que escreveu todos os Vedas, escreveu os Puranas, escreveu os Upanishads, os 108 Upanishads, escreveu o Srimad Bhagavatam, que é o resumo dos Vedas. Ele escreveu tudo há 5.500 anos atrás. O Bhagavad Gita. Tudo foi o Senhor, tudo foi Vyasadeva, que é a expansão literária de Krishna. Por que Krishna veio e deu toda essa teoria por escrito? Porque em Kali Yuga, agora que nós vivemos, o ser humano perde a memória. O ser humano cada vez mais vai perdendo a memória. A Kali Yuga vai avançando, o ser humano vai perdendo a memória. Então Krishna teve que vir há 5.500 anos atrás, deixar toda a filosofia e ele escreveu. Porque antigamente a informação era de mestre para discípulo. Mestre para discípulo. Não tinha nada escrito. Porque o homem tinha memória plena. O que o homem escutava, daqui 50 anos, ele falava tudo o que ele escutou. Hoje não. Se você falar... Ontem tudo bem que foi Natal, todo mundo sabe o que comeu, né? Mas o que a pessoa comeu domingo passado, ou sábado passado, ou terça-feira passada? Não lembra. Não lembra. Se eu falar o meu telefone aqui para você, se você não anotar na hora, daqui 2 minutos você esqueceu. É a mesma coisa eu com o teu. Então, Krishna veio para dar toda essa informação por escrito. Por isso que os Vedas é a escritura mais antiga do mundo, tem 5.500 anos. Mas a filosofia sempre existiu. A verdade de Deus é uma só, não existe duas verdades. A interpretação de cada um é diferente. É verdade. Então, os Vedas contêm todas as religiões, estão nos Vedas. Tudo está lá.
Se você pegar o catolicismo, está lá. Se você pegar o islamismo, está lá. Tudo está lá. Só que cada um lê de uma forma diferente, interpreta de uma forma diferente. Se você lê aqui um verso de alguma escritura e eu ler o mesmo verso, você vai entender uma coisa, eu vou entender outra. E o outro que estiver aqui vai entender outra. E quem estiver assistindo vai entender outra. Porque cada um tem um mérito espiritual. Não existe igualdade no mundo material. O nosso guru, o primeiro guru lá, falou, não existe igualdade no mundo material. Nós não somos iguais. Se você pegar a tua mão direita e a esquerda, ela é diferente. O nosso rosto, se você colocar no computador uma foto e dividir ele é diferente. Diferente de um lado do outro. Então, como que você acha que um é igual ao outro se nós somos diferentes, o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo, né? Então, cada um interpreta de uma forma. Mesmo dentro do hinduísmo, existem milhares de vertentes. Tem gente adorando semideuses, sim. O Senhor Shiva, Ganesha, Durga, Kali, o Senhor Brahma, né? Tem os Mayavaris que acham que Deus não existe, personalificado. Deus é uma pessoa. Deus é um indivíduo. E o impersonalista, o Mayavadi, o budismo nem acredita em Deus, né? Eles não têm essa visão de Deus. Mas eu fui budista há 7 anos, né? E o Mayavadi, ele não vê Deus como uma pessoa, ele vê Deus como energia, o todo. E os Vedas são iguais, ele leu a mesma coisa, né? O líder dele, só que ele interpretou de uma forma diferente. Então, por isso que existem milhares de religiões, milhares de filosofias, mas cada filosofia, cada religião é perfeita para cada um. Porque não adianta você falar uma teoria, uma filosofia que é a nossa, por exemplo, que não está buscando nada material, mesmo porque não adianta você pedir para Deus algo material, porque tudo que você vai ter material está relacionado ao teu karma. Ações que nós fizemos nas vidas anteriores, estamos colhendo os frutos agora. Deus não interfere no karma. Pelo menos a nossa filosofia, né? Nós acreditamos que Deus não interfere no karma. Então, por que alguns pedem, oram, rezam para Deus e conseguem, outros não? Porque o karma daquele conseguiu, o outro não. Mas ele pedindo ou não para Deus, ia acontecer. Porque Deus é onisciente. Para que você vai pedir para alguém que sabe tudo? Ele sabe tudo o que você precisa, ele sabe tudo o que eu preciso, ele sabe de tudo, ele é onisciente. Se tem alguém que sabe tudo, é Deus. Então, por que pedir para alguém se ele já sabe? Mas ele vai te dar de acordo com o teu karma, de acordo com o que você fez. O que é o karma? A lei do karma, não sei se você teve contato já com isso, né? A lei do karma é assim, você fez alguém sofrer, alguém que eu digo não é ser humano, é qualquer ser. Você fez algum ser sofrer nas vidas anteriores, você vai cumprir esse sofrimento nas próximas vidas. Não é na mesma vida, é nas próximas vidas. Se você fez alguém feliz, você vai cumprir a felicidade material nas próximas vidas. Por isso que a nossa vida é nós somos na dualidade, né? Então é um misto de felicidade e tristeza. É um misto, né? Você não é sempre triste ou sempre feliz. É intercalado, né? Mas a pessoa que tem um karma bom, que ela fez muitas ações boas, fez alguém ficar feliz nas vidas anteriores, ela tem a predominância de felicidade nessa vida material. Aquele que fez o mal para os outros, aquele que deixou pessoas ou animais ou plantas, qualquer ser triste, ele vai cumprir essa tristeza. E ele tem que cumprir. Mas aí entra aquela história, Deus é ruim? Não. Deus não é malvado, Deus não castiga ninguém. Deus, ele dá a oportunidade de nós pagarmos o que estamos devendo. Porque se você estiver devendo e eu estiver devendo, não tem como se conectar puramente a Deus se você tem um débito. Você não consegue comprar um apartamento, comprar alguma coisa, se você tem o nome sujo, financiado, né? Você não consegue. Se você tem algumas coisas que você tem que fazer certidão negativa, né? Você vai no cartório que você não tem nenhum problema, né? Então, Deus é a mesma coisa.
Você, para amar a Deus puramente, que é a meta última da vida, é amar a Deus puramente. E você não pode ter dívida. E Ele dá chance de nós pagarmos a dívida. E não tem como. Então, se você pedir para acabar essa chance de pagar a dívida, Ele não vai interferir, porque é o melhor para a gente. É difícil nós compreendermos isso. A pessoa está sofrendo com doença, a pessoa está sofrendo com falta de dinheiro, dá uma chuva muito forte, que nem está lá na Bahia, né? Muito e aí forte, cai, né? Aí cai a casa da pessoa, inunda toda a casa da pessoa, né? A pessoa não compreende que isso é o melhor para ela. Mas é o melhor para ela, porque ela tem que passar por isso, né? É o aprendizado dela, ela tem que pagar o... Ela tem que pagar o débito que ela tem. Alguns aprendem, outros não. Entendeu? Alguns aprendem, outros não. Mas a gente tem que passar por isso, né? A gente tem que passar por isso. Qualquer dificuldade que nós vamos ter na vida, e já tivemos, é o melhor para a gente. Tudo é perfeito, o ambiente é perfeito. Se você tem um vizinho que é chato, ele é perfeito para você. E se for o teu karma ter um vizinho chato, você muda de casa e o outro vizinho também é chato, porque é o teu karma. Não tem como mudar o karma. Nós temos que passar por isso, pelo menos isso é a filosofia que nós acreditamos que eles nos passaram. Que o próprio Deus, a última vez que veio na Terra, falou, ó, essa filosofia para Kali Yuga, isso daí. Mas isso aí que eu estou falando do karma vem dos Vedas, isso aí sempre existiu. Agora tem algumas práticas devocionais que agora em Kali Yuga é diferente das outras eras. Mas essa filosofia básica é igual. Ela não muda, né? Ela não muda. O que foi escrito há 5.500 anos atrás é o que está sendo falado agora, de karma. Se você pegar uma aula do Guru de 30, 40, 50, 80 anos atrás, porque a sucessão discipular vai até 500 anos atrás, né? De Mahaprabhu, 536. O que eles falaram lá é o que a gente está seguindo agora. Não muda. Aí as pessoas querem mudar a escritura. Mas se você quer se conectar com Deus, eu quero me conectar com Deus, eu não tenho que mudar a escritura. Eu que tenho que entrar na minha vida no que a escritura falou. Não mudar a escritura para mim. E normalmente o que está sendo feito é isso. As religiões estão mudando as escrituras de acordo com a conveniência do ser humano. É muito errado isso, né? Porque você está mudando o que o divino deixou para você para uma conveniência sua, né? Material. Então, na verdade, eu acho que eu nunca estudei a Bíblia a fundo, enfim, né? Eu era católico quando era criança, tal, escutei alguma coisa, né, na época, mas eu duvido que Jesus Cristo, ele falou que a pessoa tem que buscar Ele ou buscar Deus para pedir algo material. Né? Então, e eu tenho amigos que estudam mais essa parte de catolicismo, de cristianismo, né? E eles falam que tem algumas linhagens do cristianismo, do catolicismo, que realmente falam em servir Deus. Não nós sermos servidos por Ele. Então, quando você pede algo para Deus, você está fazendo Ele o nosso empregado. Nós temos que ser o servo dEle, não Ele ser o nosso servo. Então, é uma compreensão bem diferente do que todo mundo está acostumado no Ocidente. O que a gente prega. E a gente está pregando que veio da Índia. Eles são indianos, né? Eles nasceram na Índia. Mas não é que Deus é da Índia, essa religião indiana. Não, Deus falou isso para todos. Universal, né? E ela veio para o Ocidente há 56 anos atrás, então é muito recente. Para nós é muito recente, né? Toda essa filosofia veio com Prabhupada, o guru dos Beatles, há 56 anos atrás. Aqui para o Brasil chegou mais ou menos em 73, 72. É muito recente. É muito nova, né? Para nós, né? Para nós. É muito nova. Né? Então, aí é difícil a gente tirar os conceitos que a gente tem anteriores, né? Mas o que vai abrir a nossa alma, limpar a nossa alma? Fazer a prática. Quando a gente começa a fazer a prática, a gente vai deixando de lado esses conceitos errôneos e a gente vai adquirindo o conceito certo.
mas é com a prática. Não adianta estudar. A pessoa pode estudar o dia inteiro. Se ela não praticar, vai ficar somente no intelecto, mas não vem para a alma. Você só vai compreender realmente o que Deus quis falar com a prática. Claro que você tem que ler para saber o que o Guru fala, o que Krishna falou, o que Mahaprabhu falou, né, Deus. Mas sem a prática, fica só no intelecto. Então você sabe toda a escritura, você sabe tudo o que tem que fazer, mas você não faz. Eu não faço, o outro não faz. A prática vai fazendo você entender qual que é a filosofia, o que nós temos que fazer. A prática ela acaba fazendo você vivenciar o que você aprendeu. É na prática que você vai vivenciando. Né? E a escritura, né, como é dito, a escritura ela se revela para você. Quando você vai praticando, o que acontece com a prática? Ela vai limpando a alma. Né? Ela vai limpando a alma e criando um reservatório para adquirir esse conhecimento. Né? Você vai criando um reservatório apropriado. Quando você lê de novo o que você leu há 2 anos atrás, 1 ano atrás, ou meio ano atrás, se você praticou corretamente, não é que você ficou mais inteligente. A inteligência não aumenta, muito pelo contrário, ela diminui. Né? Ela diminui porque a destruição de neurônios durante a vida. Então, o que faz você entender melhor o que Deus quis falar? A limpeza da alma, que vem através da prática. Então, é um mérito espiritual. Por exemplo, hoje, você chegou aqui e tal, você participou da cerimônia que eu fiz, né? Então, você participou, você cantou um pouquinho, você acompanhou, você olhou a cerimônia. Mesmo assim, mesmo que você não tivesse feito isso, na hora que eu ofereci todos os artigos para Deus, por que eu preciso oferecer incenso para Deus? Você acha que Deus precisa sentir o cheiro do incenso que eu acendi? Não, se ele quiser sentir o cheiro o incenso que eu acendi hoje foi de sândalo, né? Se ele quiser sentir o aroma do sândalo, ele vai na árvore de sândalo. Entendeu? Se ele quiser, que eu peguei uma conchinha depois e dei banho nele, nos gurus, né? Se ele quiser tomar banho, ele vai tomar banho no lago, no rio, que ele quiser, mais puro do mundo, ou não, aonde ele quiser. Para que eu preciso oferecer o fogo para Deus, para esquentar ele depois do banho? Né? Ele vai se esquentar onde ele quiser, a flor para ele. Ele vai olhar, ele vai sentir o aroma da flor que ele quiser em qualquer lugar do mundo material e do mundo transcendental. Porque ele está ao mesmo tempo aqui e lá. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Né? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E por que ele criou essa forma de fazer essa cerimônia, que tem milhares de anos que é feita essa cerimônia, que foi feita agora há pouco, milhares de anos. Por que ele criou isso? Ele falou para os devotos dele que escreveram como fazer isso, como que eu aprendi a fazer isso. Né? Ele escreveu, os devotos dele escreveram como que tem que fazer. Para que isso? Para a gente ter amor por ele. O amor vem do serviço. O carinho, né? Então, mas como que você pega o afeto, o carinho, se você não serve? Não sei se você tem animal de estimação, né? Mas quem tem animal de estimação, o primeiro dia você pega porque é bonitinho, é engraçadinho e tal, né? Passa 2, 3, 4 dias, você não quer vender, você não quer... Você começa a amar o animal. Por quê? Porque você está servindo o animal. Você põe comida, você põe água, ele faz xixi, faz cocô, ele brinca com você. Você brinca com ele, né? Você está tendo carinho com ele, né? E o carinho vem através do serviço. Sem dúvida. Por que a mãe ama tanto o filho? Normalmente mais do que o pai. Normalmente, tem as suas exceções, né? Por quê? Porque ela tá servindo o filho desde o momento da concepção. Ela está alimentando o filho. Ela está carregando ele no ventre, desde a concepção. Ela cuida, né? E aí a criança nasce, ela vai amamentar o filho. E aí ela, normalmente, a mãe, né? Tudo bem, hoje já está mais diferente isso, mas a mãe que alimenta, a mãe que... Enfim, a mãe se preocupa muito mais com o filho normalmente do que o pai. E ela ama mais o filho do que o pai normalmente. Por quê? Porque ela serve muito mais o filho.
Ela cuida, né? O servir, né? Como que você, por exemplo, uma mãe adota uma criança, como que depois de um tempo ela ama aquela criança? Às vezes igual o filho que é dela mesmo, de geneticamente dela. De servir igual. Então, Deus ele criou toda essa forma de fazer essa cerimônia para ele, a forma de a gente cantar os nomes dele, né? Hare Krishna Rama são nomes dele. Para que isso? Para servir ele. E isso vai fazer a nossa alma ser limpa. Conforme a gente vai limpando a alma, a gente vai começando a ter algum gosto em fazer isso. E aí começa a ter algum apego a fazer isso. E depois do apego vem um pouquinho de afeto por Deus. E depois do afeto vem o amor e o amor puro por Ele. O amor puro é muito difícil. Aquele que tem amor puro por Deus, no mundo material, Deus mesmo falou isso quando veio Mahaprabhu. Aquele que tiver uma gota de amor puro por mim, ele fala, não vai ficar mais nesse mundo. Os pelos vão arrepiar ao cantar o santo nome. A pessoa vai entrar em êxtase. Mas não é o que nós conhecemos de felicidade, comendo algo gostoso, com o desfrute dos sentidos, dos 5 sentidos. É algo superior. O serviço a Deus é o que vai trazer a felicidade plena. O mundo material, todo mundo quer a felicidade plena. O inseto quer a felicidade, o cachorro quer a felicidade, o ser humano quer a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Mas não existe isso no mundo material com o desfrute dos sentidos. Porque você adora comer, por exemplo, certo alimento. Né? Você come. Se você comer demais, você vai até passar mal. Mas se você não comeu demais, você não passou mal, você adora aquele alimento, você adora comer. Daqui 3 horas você está com fome de novo. E você quer comer de novo. E o amor por Deus, quando você começa a ter a felicidade por Deus, você vai ter felicidade o tempo todo. Nós não conhecemos isso ainda. Podemos conhecer? Sim, podemos. Como que a gente vai conhecer isso? Praticando. Praticando. E quanto mais você pratica, mais você vai querer praticar. Okay. E mais, quando você serve Deus, Deus vai te dar mais serviço. A forma de Deus retribuir conosco, cada passo que nós damos na direção dele, ele dá 10 na nossa direção. Mas ele não dá na nossa direção algo material. Ele vai dar mais fé nele. Ele vai dar mais serviço a ele. Você começa a fazer um pouquinho de serviço e vai aumentando. Se ele gosta do teu serviço, vai aumentando o serviço a ele. E na próxima vida, nada é perdido o que é feito nesse mundo material para Deus. Na próxima vida, você já vai adquirir um corpo já começando a servir ele. Aonde você parou a servir ele nessa vida, se você fazer serviço a ele 2 horas por dia, mais ou menos, na próxima vida você já vai começar dessa parte. Nada é perdido. Você vai já começar de onde você parou. Nada, agora no mundo material não. O que você conquistou de bens materiais, de família, isso, aquilo, você volta sem nada. Nem o conhecimento você não tem. Nós temos que aprender a falar de novo, a gente tem que aprender na escola de novo a escrever, a fazer conta, tudo de novo. Nós não guardamos nada do conhecimento material, mas o mérito, a fortuna espiritual, sim. Tanto é que você está aqui, eu estou aqui hoje. Alguma fortuna a gente teve nas vidas anteriores, e aí nessa vida a gente encontrou de novo. E a tendência é você, de repente, fazer mais e mais. Na próxima vida você pode nascer já numa família de pessoas que frequentam o templo. Quando você está no ventre da mãe, a mãe está aqui no templo. Entendeu? E aí você pode nascer também, já desde criancinha, já frequentar e já praticar. E de repente você pode se tornar um monge. Você fala, eu não quero a vida material, eu quero viver no templo. Eu quero servir o dia inteiro, sem ganhar R$1, sem ganhar $1, sem ganhar €1, sem ganhar nada material. Porque quem vive no templo não ganha nada material. Ele come, claro, a alimentação do templo, ele mora no templo, mas ele não tem nenhum retorno financeiro. Mas ele está tendo um retorno gigante na fortuna espiritual. Mas quem consegue fazer isso hoje? Quantas pessoas querem largar o conforto da vida material, querem largar a família, querem largar o carro,
querem largar tudo e falar, eu vou servir Deus no templo. É muito difícil. E daqui 60 anos, você está servindo no templo. Sem ter uma conta no banco. Sem não ter muito... Entendeu? Uhum. Aí alguns pensam, mas você não tem uma segurança. A segurança quem dá é Deus. A pessoa que está nesse estágio de se render a Deus, de morar no templo anos e anos e anos e anos, ele confia em Deus, não vai faltar nada para ele. Nunca falta, né? Porque se você pegar, né? Você pegar, por exemplo, os passarinhos. Aqui na Moca tem muito passarinho, né? Então você pega os passarinhos aqui, ele levanta de manhã, ele não sabe onde ele vai tomar água, ele não sabe se ele vai comer, ele não sabe aonde ele vai comer, ele não sabe se alguém vai lá matar ele, né? Um predador. Ele não sabe onde ele vai dormir. E no final do dia ele fez tudo isso. E no final da vida dele, 10, 15, 20, 30 anos, depende do pássaro, eu vivi mais ou menos, ele fez tudo isso. E ele procriou também, para perpetuar a espécie. Mas ele não está pensando no dia de amanhã. Ele vive dia a dia. E uma pessoa rendida a Deus, ele vive dia a dia. Não pensa no futuro, né? Ele não precisa, porque Deus é o dono do futuro. Tudo está na mão dele. Nada acontece se ele não quiser. Então, a pessoa que está rendida a ele, que fala, não, eu vou viver no templo, eu vou largar tudo. Né? E tem pessoas assim no mundo? São poucas, mas tem. Tem pessoas assim. Eu conheço algumas que fazem isso. Estão há 30, 40 anos no templo, sem ganhar nada, aqui no Brasil, no exterior, enfim, sem ganhar nada material. Cuidando do templo, né? E estão felizes. E estão falando sobre Deus, levanta cedinho. Alguns tomam banho frio na Índia, normalmente o templo é chuveiro frio, né? E estão lá, estão felizes. Muito mais felizes do que aquele que tem um carro novo. Não, sem dúvida alguma. Daquele que tem algo material, entendeu? E ele está lá, porque o serviço a Deus é o que produz a felicidade. Plena felicidade, não dos sentidos, né? E todo mundo que está no mundo transcendental é feliz o tempo todo. O mundo transcendental, toda alma que está lá é feliz o tempo todo. E o que as almas fazem lá no corpo eterno, né? Porque você adquire um corpo eterno no mundo transcendental. Uhum. Elas servem Deus o dia inteiro. E todo mundo é feliz o tempo todo servindo Deus. Não falta comida, não falta água, não tem doença, não tem nada no mundo material, nada de ruim. Mas para chegar lá não é fácil. Não, caminho, né? É um caminho longo. Se alguém falar que é fácil, tem um atalho aqui, sabe? Né? Vamos jogar no Waze, ele vai para cá e para lá. Vai para lá para ver se... Não existe. Não tem nada a ver. Né? Eles sabem qual que é o caminho. Na verdade, tem uma analogia que é dito que nós estamos no corpo, né? Uhum. Nós, alma. Então, é como você está num veículo, num barco. Né? Então, nós somos o tripulante do barco, o barco é o corpo. Né? O tripulante do barco é a alma, o barco é o corpo. O guru, o mestre espiritual, ele é o capitão do barco. Então, ele joga o leme para um lado e para o outro. Ele desvia desse obstáculo, desvia do outro e o caminho vai indo. Rumo aonde? Ao mundo transcendental. Se você não largar o barco, você vai chegar lá algum dia. E Deus dá o vento para o barco andar. Mas se você não tem um mestre espiritual, o barco ou vai para o lado errado ou ele fica dando círculos. Então tem alguém que guiar você para um lado e para o outro. E o que o mestre espiritual faz? Ele fala, faça isso ou não faça aquilo. Ele te dá o caminho, né? Ele dá o caminho correto. Faça isso ou não faça aquilo. Ele não está interessado no seu dinheiro, não está interessado em nada. Ele veio aqui para dar para a gente toda essa filosofia, porque Deus mandou ele vir aqui. Então você vai na Índia, né? Ou, enfim, os monges. Você vai na Índia, um guru, né? Ele tem dinheiro, entra muito dinheiro lá. Mas ele usa tudo para divulgar essa consciência. Ele usa tudo, nada para ele. Se você pegar a roupa dele, que eles usam essa roupa açafrão, né, laranja. Se pegar a roupa dele de 30 anos atrás, talvez é a mesma. Cheia de costura. Faz um buraquinho, a gente não usa uma roupa com uma costura. É verdade. Né? E alguém vai lá e costura, ou ele mesmo costura, né? E ele tá lá assim, aí você pega que nem, ele abandonou o corpo agora dia 10 de maio, né?
E o celular dele era aquele tijolão assim pesado. Quem é Esse aqui do meu lado. Ah, E aí falavam para ele assim, Silat Maharaj, vou dar um celular novo para você. Ele falou, para quê? Esse aqui está funcionando. E quem me deu isso aqui foi um devoto. Eu vou usar esse aqui. Por que eu vou ter outro? Né? Aí você vê, ele andava de carro? Sim, ele andava de carro. Por quê? Não para ter o conforto. Porque se ele fosse de ônibus ou de trem, ainda tem muito trem, né? O ônibus, ou aqueles autoricksha, né? Aqueles carrinhos e tal, né? Demoraria muito para chegar lá. E o carro vai mais rápido. Então, ele pode pregar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele pode fazer mais serviço com o carro. Tudo é por Krishna e tudo é para Krishna. Tudo vem por causa dele e tudo é para ele. A gente está usando agora o iPad, está usando a internet, o Facebook, o Instagram. A gente está usando porque é para ele isso. Não é para a pessoa colocar pornografia. Isso aí acontece também. Mas o fundo é tudo para ele, e a gente está usando para ele. O carro também é usado para o serviço devocional. A gente tem que usar tudo para o serviço devocional. Né? A TV está aqui, a gente, quando tem mais gente, a gente, em vez de ficar acompanhando no livrinho, coloca a letra da canção lá. Então, a TV está aí para quê? Para servir. Né? Você usa a tecnologia para poder... Para poder divulgar, para a gente... Você veio aqui através do Google, entendeu? Então, tudo é por Krishna e tudo é para Krishna, né? Então, você vê que realmente essa filosofia vem sendo dada por eles, de guru para discípulo, de guru para discípulo, e aí tem o templo aqui em São Paulo, né? E eu que represento, assim, a missão aqui em São Paulo, né? E ele falou, treina a nova geração da forma adequada, né? Então, a gente está tentando, né? E aí vem o pessoal, vem outro, vem um novo, vem outro novo. Então, a função é divulgar essa filosofia que não é conhecida. Quer dizer, muito pouco conhecida, né? Muito pouco conhecida. E não tem dogma. Não existe dogma. Por que isso? Esse foi um dos motivos que eu saí das outras religiões que eu seguia, né? Aí você pergunta, mas por que isso? Porque Deus quer. Né? Deus quer não é uma resposta satisfatória. Né? Aí o meu questionamento desde criança era por que uma criança nasce sofrendo? Hoje muito mais. Né? E aí o cristianismo fala, mas a criança é uma alma pura. Então, mas se é uma alma pura, por que ela sofre tanto e o outro não tem nenhum problema? Se você não compreender a lei do karma, ninguém explica isso. Né? Dentro do ventre da mãe já tem cirurgia cardíaca, tem um monte de coisa. Por que acontece isso? E o outro vive 80, 90 anos fazendo mal para todo mundo aqui na Terra, nessa vida. E ele tá lá com dinheiro, saúde, uma família maravilhosa, tudo bem. Quem que explica isso? A lei do karma. Não tem outra explicação. Né? Então, não tem dogma. Tudo que você perguntar, se eu não souber, eles sabem. E está nos livros, né? Porque eu sei pouco, mas eles sabem e está nos livros. Então, não tem dogma, não tem, sabe, tudo tem uma explicação. Por que a gente faz isso? Por causa disso, por causa daquilo. Faz aquilo, né? E a gente canta muito porque a conexão com Deus na era que estamos hoje é pelo som. Pelo som, né? Você vê todas as religiões que eu conheço, pelo menos, seitas, ou canta mantras, ou canta hinos, ou canta orações. Tudo pelo som. A pregação, falar sobre a filosofia é pelo som. A conexão com Deus é pelo som. E como que é essa transmissão pelo som? É chamado de éter. Éter é o espaço. O que é o espaço? O espaço é... Você tem o átomo. Vamos voltar em química lá, né? Você tem o átomo, tem o núcleo do átomo. O que tem em volta do núcleo? Os elétrons. Os elétrons estão girando na órbita, esse girar, o que é lá em volta? O espaço. Esse espaço, toda palavra, tudo que você fala entra nesse espaço. Não sei se você já ouviu falar no Masaru Emoto, o japonês que fez pesquisa com a água. Ele congelou uma gota de água, pôs no microscópio e viu que depende do que você fala, depende da água, de qual local é,
Enfim, se você jogar no Google depois você vai ver, Masaru Emoto, né? Tá bom. E aí forma cristais maravilhosos ou não forma nada, é amorfo, aquela coisa feia, né? Então ele descobriu através da ciência que a palavra amor forma um cristal, uma mandala maravilhosa. E a palavra ódio fica aquele negócio feio. Eu tenho os livros dele, né? Então, há muito tempo atrás eu li isso. E ele descobriu, mas não é só na água, porque o átomo tem em todo lugar, no ar, na parede, tudo tem. Todo lugar tem, né? Todo lugar tem átomo. O mundo material é feito de átomos. A única coisa que não tem átomo no mundo material é a nossa alma. Todo o resto é feito de átomos. Então o som ele propaga e ele penetra em todos os átomos. Uhum. Então falar sobre Deus está beneficiando não só você aqui. Tudo que tem aqui de átomo nesse espaço está se beneficiando. Se tem uma flor aqui, ela está se beneficiando. Se tem uma minhoca lá no vaso, está se beneficiando. Os ácaros, bactérias, fungos, tudo está se beneficiando. Porque está escutando falar de Deus. Claro que eles não têm a consciência que nós temos. A alma, naquele estágio, nós já fomos isso. Para chegar no corpo humano, nós já passamos por 8.400.000 espécies. Nós já fomos cachorro, gato, animal aquático, animal terrestre, animal que voa, já fomos planta, já fomos tudo. A alma já passou por tudo isso para chegar no ser humano. E nós estamos no corpo humano agora, nós alma. Então, nós temos que aproveitar esse corpo humano porque é muito raro. Você imagina o número de possibilidades que nós temos na próxima vida de reencarnar. Em todas essas espécies, a gente pode reencarnar. E provavelmente, se não servir Deus nessa vida, não vai reencarnar no corpo humano. Vai demorar um bom tempo. E em outro corpo, nós não conseguimos servir Deus. Somente o corpo humano serve Deus. Você pode servir Deus, por exemplo, uma flor. A flor está servindo Deus aqui, né? Mas alguém teve que tirar ela, fazer isso daí, ou colocar e oferecer para o guru ou para Deus. Uma vaca, ela dá o leite. Se eu usar o leite para Deus, oferecer no altar, ou fazer um arroz doce, enfim, usar o leite para fazer uma preparação de comida para Deus, ela se beneficiou. Mas se ela está numa caixinha de supermercado e alguém vai tomar sem oferecer para Deus, ela está lá cumprindo o karma, como nós aqui. Então, se não servir Deus, é uma vida em vão. Os gurus falam isso. Uma pessoa viveu 80, 100 anos em vão. Passou a vida e não aproveitou nada da vida. Nada, ele só produziu karma. Só produziu karma. Então, nós temos que evitar fazer mal para os outros, claro, mas o mundo material é o mundo da exploração. Não tem como não explorar os outros. Né? Se eu tomar esse copo de água aqui, tem milhões de micro-organismos aqui. Eu vou matar todos eles. Senão eu morro. Meu corpo vai matar eles. A gente está respirando agora, a gente está inalando, às vezes, vírus, bactéria, fungo, ácaro. A gente está matando eles. E tem uma alma em cada um. É o mundo da exploração. Não tem como não explorar. Mas, se você servir Deus, não existe exploração. Então, o alimento, por exemplo, se você comer um alimento sem oferecer para Deus antes, você matou a batata, o arroz, enfim, tudo que você está comendo, a fruta. A fruta você não matou a árvore, mas você arrancou ela. Uma maçã, por exemplo. Você vai lá e arranca, ou você corta. Né? Claro que você judiou da árvore. Né? É a mesma coisa que você chegar alguém aqui e arrancar a tua unha, por exemplo. Né? Mas se você oferecer a maçã para Deus, se você oferecer toda a comida que você come para Deus, não tem nenhum prejuízo. Por quê? Porque essa maçã, esse arroz, tudo que foi para Deus, ela teve benefício. Ela ia morrer de qualquer jeito, alguém ia comer o arroz, enfim. Né? Mas ele deu a vida para Deus. Então ele tem um mérito espiritual, ele vai ter um avanço espiritual. Por isso, o ideal nosso, né, da nossa filosofia, é só comer o que é oferecido para Deus. Só que Deus não aceita tudo. Tem coisas que Deus não aceita. O quê? Animal. Deus não aceita carne. E peixe é carne,
frango é carne, tudo é carne. Né? As pessoas têm a concepção que carne é só carne de boi. Não, tudo é carne. Né? Então ele não aceita carne, ele não aceita ovos. Não adianta oferecer que ele não aceita. E se a gente comer isso, a gente vai ter um karma muito ruim. A gente vai ter um karma, por isso que nós não comemos carne, nós não comemos ovo. E o ideal é comer só o que é oferecido para Deus. Né? Então, é dito que se você não seguir os 4 princípios, você pode remar na vida devocional, mas você está com uma âncora no fundo. Se você colaborar com a matança de animais, se você se intoxicar com droga lícita ou ilícita, porque isso daí é uma invenção do ser humano, tem lugar que a maconha é liberada, cocaína, sei lá, aqui não, mas lá é, né? Ou a bebida, qualquer coisa que te intoxica, que ela muda, altera o teu pensamento, faz mal para a vida devocional. É uma âncora. Sexo ilícito é uma âncora. E jogos de azar também é uma âncora. Então essas 4 coisas são básicas para a pessoa ter um avanço espiritual. Né? Quem falou isso? Deus, está nos Vedas isso. Né? Agora, a maioria das religiões, filosofias não fala isso. Por quê? Porque isso tira as pessoas da religião. A pessoa quer comer carne, a pessoa quer beber, agora no Natal todo mundo estava com a champanhe na mão, vinho. Né? A pessoa quer fazer sexo ilícito e a pessoa quer jogar. Quem você conhece, você, Vinícius? Quem você conhece que não usa nenhum tipo de droga lícita ou ilícita, que ao mesmo tempo não faz sexo ilícito, ao mesmo tempo não come carne nem ovo, ao mesmo tempo não joga? Quantas pessoas do teu convívio você conhece que não faz essas 4 coisas? Nenhuma. Então, por que nós estamos só nós 2 aqui de ser humano? Né? Aí se você liberar, falar, tudo bem, né? Vamos comer carne, já vai aumentar o número de pessoas. Se você começar a pregar que tudo bem fazer sexo ilícito, vai aumentar o número de pessoas. Se você falar que tudo bem tomar vinho, tomar cerveja, não sei o que lá, vai aumentar o número de pessoas. Então, é um caminho para poucos. Os gurus falam isso, né? Essa filosofia é um caminho para poucos. Porque a gente não procura nada material, mesmo porque não adianta, né? Nós não procuramos nada material e nós temos alguns princípios que temos que seguir para ter evolução espiritual. Então, são poucas as almas que querem isso, na verdade. São poucas. Trilhar esse caminho, né? Oi? Quer trilhar esse caminho. Justamente, né? A pessoa às vezes vem aqui, ela come carne, pô, a maioria que... Né, a maioria dos antigos, né, dos monges mesmo antigos, usavam droga mesmo. Isso na década de 70, usavam droga, comiam carne, faziam sexo ilícito. Mas, frequentando, praticando, cantando o santo nome, vai limpando a alma. E a pessoa começa a largar isso, é natural. É algo natural. Para você largar o que você gosta de fazer, você tem que ter gosto por outra coisa mais forte. É verdade. E o curso por Deus é primordial, né? O que vai transformando, né? Justamente, vai te transformando. Você fala, não quero mais isso. Por quê? Porque você tem algo que te dá mais prazer. Porque todo mundo quer prazer. Prazer assim, quer felicidade. Então, você mesmo por si só não vai mais querer comer carne, por exemplo. Você mesmo por si só vai abandonar o álcool, vai abandonar maconha, cocaína, sei lá o quê. Ayahuasca, tudo que tem por aí. Isso é um processo natural. Você começa a servir Deus, você começa a frequentar. E outra, a associação com devotos é extremamente importante. Se você quer Deus, você tem que andar com quem quer Deus. Então, se você anda com um grupo que quer Deus, que não come carne, que não usa droga, você vai começar a entrar no mesmo ritmo, entendeu? Então, essa é a filosofia que a gente segue. Mais ou menos eu dei uma pincelada bem superficial. Mas o básico, enfim, foi falado, né, em termos do que a gente segue e tal, né? E o princípio todo é servir Deus. Servir Deus sempre, né? Servir Deus. Esse é a meta última da vida, é amar a Deus puramente. Mas como que a gente vai conseguir isso? Servindo Ele. E a gente vai servir Ele... Como que a gente vai saber o que é que Ele gosta? Eles falam pra gente.
os livros, as escrituras. As escrituras, os estudos, né? Então, tá tudo aí. Só falta a gente querer fazer, né? E a gente só vai ter vontade de fazer com a união. Um graveto é fácil de quebrar, mas você pega um feixe de graveto, é difícil quebrar. Então, a união de quem quer praticar dá mais força um para o outro. Vamos ver então quem está conosco hoje. Temos aqui o Márcio Escova e Ivo Júnior aqui no Facebook. Vamos ver no Instagram. Uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Amanhã, segunda-feira, vamos continuar com o programa às 19 horas. Dandavati Pranam a todos.